Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. A partir deste momento vamos iniciar mais uma série de perguntas e respostas bíblicas intitulada A Trombeta Final. Série profética A Trombeta Final, parte 3. A segunda vinda de Jesus é em duas fases diferentes? A primeira, o arrebatamento da Igreja, e a segunda, o aparecimento glorioso de Cristo para arrebatar os judeus? Ou, por outras palavras, haverá duas segundas vindas? Ou uma segunda e uma terceira vinda de Cristo? Resposta: um claro não. Há uma teoria teológica que nos diz que a vinda do Senhor Jesus será em duas fases diferentes. Primeiro viria invisível para arrebatar a Igreja e depois viria visivelmente para arrebatar os judeus. Só que na realidade não existe sequer a palavra fase singular ou fases plural em nossas Bíblias. E daí vemos que esta teoria já começa com um fundamento errado, pois está fora da palavra de Deus. E em Romanos 10:17 nos diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. A crer nessa tese absurda, teríamos então duas segundas vindas de Jesus, ou haveria uma segunda vinda de Cristo e por último uma terceira vinda. Mas recapitulando, e como já havíamos visto anteriormente, no estudo 2 desta série profética A Trombeta Final, o arrebatamento da Igreja mencionado no versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4 se dará na vinda do Senhor, mencionada no versículo 15 do mesmo capítulo. E agora vamos ver como será essa vinda. Será que é mesmo em duas fases ou etapas? Ou será numa só? Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Verso 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. O texto aqui é bem claro e prova que Cristo veio uma vez em carne para morrer pelos nossos pecados e virá segunda vez para os que o esperam para a salvação. Ou seja, para arrebatar os salvos, isto é, a Igreja.
Por isso, não existe nada nas Escrituras acerca de duas segundas vindas ou de uma segunda vinda em duas fases distintas. Mas Jesus virá uma só vez para arrebatar os seus escolhidos, derramar a sua ira e depois derrotar definitivamente o Anticristo e o falso profeta na batalha do Armagedão, lançando os vivos no lago de fogo. A palavra traduzida em português por vinda, mencionada em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 e em Mateus 24, em vários versículos, referente ao dia do arrebatamento, é parousia, no original grego, ou parousia, e significa primordialmente presença, e era utilizada na língua grega para expressar o tempo que decorre desde que uma pessoa ou um rei viajando entrava num país estrangeiro e durante todo o tempo em que ele permanecesse nesse outro país. Era a parousia ou a parousia, que significa a presença dessa pessoa ou desse rei naquele país. E de igual modo, o Rei Jesus vai deixar a sua pátria celestial e descer dos céus para vir arrebatar os seus escolhidos no dia do Senhor, como veremos mais adiante, e todas as ações que se seguem ao arrebatamento, o sétimo selo aberto, as 7 trombetas tocadas e as 7 taças derramadas, culminando com a sua descida desde os céus montado num cavalo branco para a batalha do Armagedão, mencionada em Apocalipse 19, tudo isso faz parte da parousia, ou da presença, ou da segunda vinda de Cristo à Terra. E, portanto, Apocalipse 19 não é a segunda fase da parousia, ou da segunda vinda de Jesus, mas certamente a descida de Jesus para a batalha do Armagedão está incluída na segunda vinda do Senhor Jesus, que se inicia com o arrebatamento da Igreja. Na quarta série profética, a trombeta final saberá se o arrebatamento da Igreja será um acontecimento iminente e que pode acontecer a qualquer hora ou a qualquer momento, ou se haverá sinais que antecedem a vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua Igreja.